Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Conosco aqui, pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E também o pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus. No episódio passado falamos sobre Carlos Magno, aquele que reunificou o Império Romano do Ocidente. E neste episódio nós estamos falando dos concílios. Importante dizer que, ao falar dos concílios, que tem temas que é preciso reunir num determinado momento, que vai abranger desde a igreja primitiva até o cisma da igreja. Mas essas coisas vão explicar melhor. Vou passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para dar início aos concílios, mas gostaria de ler um texto antes aqui, vamos ler um texto aí, que fala do primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém. Está em Atos dos Apóstolos, 28. capítulo 15, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas necessárias. Depois fala o que é, mas é só para esse texto ficar aqui como abertura do primeiro concílio, lembrando que na Bíblia não está escrita essa palavra concílio. Essa foi uma palavra que foi depois convencionada. Pastor Luiz Eugênio, por favor. Bom, nós temos aqui o primeiro concílio, né, que foi esse concílio de Atos, né, Atos 15, 28, né? 15, 20. O que a igreja rejeitou em princípio, né? Isso. É interessante lembrar que esse concílio aí, Antônio, é interessante, porque esse concílio, que é muito importante, ele não fala sobre a questão de sábados, né? Então, é uma referência importante para lembrar que as proibições da igreja no início, não falava, por exemplo, não falava em guardar sábado, nada disso aí. Você falava algumas proibições, no sábado não estava essa proibição. Agora, depois desse concílio, teve o concílio de Nicéia, né? Foi no ano 325. Isso. Esse concílio de Nicéia, a questão da natureza divina de Jesus, aquele ário, né? O arianismo, que foi o grande problema. E esse é o primeiro concílio, depois do concílio de Jerusalém. Esse concílio reuniu aqueles 300, eu não lembro quantos bispos foram reunidos nesse concílio para definir sobre a questão desse concílio. Foram todos os bispos que se viram pela primeira vez, né? Mas esse concílio teve um problema porque o Constantino, ele concordou com o concílio, mas nos bastidores teve aqueles que convenceram Constantino que o arianismo era a melhor coisa, né? Politicamente era a melhor coisa para ele como político, né? Então, aquele negócio foi para o lado político. Então, bom, esse foi o primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Vamos lá, uns detalhes que eu quero falar. Foi nesse que teve o credo? O credo de Seno? Isso. Foi, né? Então, o ensinou, o que esse concílio combateu? Ele combateu exatamente o arianismo, que ensinou que o Filho de Deus, Jesus, era apenas uma criatura, né? Era apenas uma criatura de alto padrão, criação, tudo ali. Apenas Então, esse concílio combateu o arianismo, que rejeitava a natureza divina de Jesus, né? Então, o ário, e até hoje tem arianista, até hoje tem podemos dizer, o arianismo até hoje está aí correndo. Não foi no tempo de Jesus e continua até hoje o arianismo. Então, esse concílio combateu esse lado. Esse foi um concílio assim, muito forte, porque nós já até falamos, acho que anteriormente sobre ele. Né? Mas depois dele veio aquele credo, o credo de Constantinopla, depois desse concílio, quando foi o imperador já Teodósio, né? Já era Teodósio já lá. Teodósio foi aquele que estabeleceu o cristianismo como oficial. Religião né? Oficial. Aí nós temos o concílio de Constantinopla, que foi em 381 esse concílio. Esse concílio, o que ele considerou? Bom, rejeitou a terceira pessoa da Trindade, rejeitou o Espírito Santo como sendo Deus também, rejeitou. Tinha aqueles que rejeitavam, então o concílio foi contra aqueles que rejeitavam isso. Ele rejeitou, não, foi contra aqueles que rejeitavam o Espírito Santo como sendo a pessoa da Trindade, né? Então esse concílio exatamente foi nesse sentido. Ele combateu aqueles que ensinavam que o Espírito Santo não era Deus, né? Então exatamente rejeitando a Trindade. Então esse concílio foi nesse sentido. Foram reunidos 150 bispos para discutir sobre esse assunto, esse concílio.
E estava Gregório, estava presente, um teólogo lá, muito famoso na época, e outros ali importantes que traziam ensino sobre esse assunto, né? Bom, aí você vê que nós tivemos o combate contra a questão de Jesus, veio o concílio de Sé, depois o combate contra o Espírito Santo, que já foi outro concílio também, o concílio teve que reunir para ver também. Aí depois teve o concílio, aquele concílio, já o terceiro, podemos dizer o terceiro, de Éfeso, 432. É o quarto. Esse já é o quarto, né? Não, porque de Jerusalém não foi contado, né? Ah, sim, tá Não certo. foi contado, né? Foi contado. Esse aqui já tinha o seguinte, ele chamou Jesus, esse concílio, Nestório, né? Nestório, a questão é que ele chamou Jesus de portador de Deus, né? E não Deus encarnado. Ou seja, a natureza de Jesus não era Deus, segundo ele ali. Não era um Deus encarnado, não era Deus. Então, o Nestório foi outro que esse concílio, esse concílio de Éfeso combateu esse ensinamento dele, porque Jesus tinha a natureza humana, ou seja, divina, né? Era o que é colocado. Bom, depois dele nós tivemos aqui o concílio de Calcedônia. Ele rejeitava, isso aqui é Eutiques, né? Ele rejeitava a natureza humana de Jesus. Então você vê só, teve um que rejeita a divina, que já era aqui esse concílio da fala anterior. Heresia, né? O outro já rejeita a natureza humana. Então aqui João, João, esse é 2:22, diz assim, ó, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Então, olha só, ele fala sobre a questão do filho, e João também, ele fala aqui também a questão daqueles que negam que Jesus veio como homem, como sendo... eu acho que no tempo de João já tinha esse tipo de gente também, né? Então, aqui ele fala sobre esse assunto também. Então, João combatendo já no tempo dele, eles que tinham esse pensamento também aí, no tempo de João, esse concílio. Então, esses concílios, eles sempre reuniam para combater esse tipo de situação. Esse aqui do Calcedônio já rejeitava a natureza humana de Jesus, não aceitava. E isso aí tem até hoje, aqueles que rejeitam a natureza humana de Jesus, existe até hoje também. Aí depois nós vamos para, isso aqui é 451, vamos para 553, não sei se teve o Constantinopla 2. Isso É isso mesmo? É isso mesmo. Então isso aqui é a controvérsia, aí tem a controvérsia entre o nestorismo e o antiquianos. São dois aqui. O que acontece? O Nestor, ele chamava Jesus, como eu falei, portador de Deus, não era Deus Jesus. Já tem outro que era o contrário. Então ele combateu. E Eutiques, né? Mais ou menos é isso aí. Ele falava o seguinte: rejeitar a natureza humana. Um rejeitar a natureza divina, outro a natureza humana, certo? Então, esse concílio quem veio para isso também. Então você vê que a humanidade sempre vai nesse percurso negando quem é Jesus, a natureza dele, seja humana, seja divina, tem nega outro, e fica assim. Então, esse concílio reunindo, aí veio o concílio de Constantinopla III, que é 681, esse aqui reconhece Jesus Cristo como a natureza humana e divina, são aquelas duas naturezas. Então esse concílio já reconhece essas duas questões, que houve um concílio para discutir sobre esse assunto também, né? Já o concílio, acho que aqui é o sexto já, né? Então vai tendo concílio, aí vai o sétimo concílio, teve aqueles que alguns combateram a questão das imagens, né? As imagens. Nicéia II. Então vai embora, aí você vai ver que são vários concílios aí, né? Então, o que acontece, Antônio Carlos? A gente observa que a igreja, até esse ponto, o cristianismo, tinha unidade para ter esses concílios e discutir sobre a natureza. Hoje nós temos religiões que não aceitam uma natureza de Jesus, outro que aceita as outras, que não aceita outra, então é assim. Outros que não aceitam que Jesus era Deus de forma alguma, aceitam que ele era homem também, não aceitam. Mas só que tem uma coisa importante. Ninguém tem coragem de anunciar ou falar que Jesus não existiu, porque os historiadores mesmo comprovam a existência dele, que ele morreu, tudo até o historiador Joséfo fala sobre isso. Joséfo é um historiador judeu, um dos mais respeitados historiadores. Ele fala de Jesus que foi crucificado, morreu, e até algum comentário de outros autores também, que ele ressuscitou.
os cristãos comentavam. Então, em Coríntios, 1 Coríntios vai estar lá escrito que Jesus ressuscitou, mais de 500 irmãos viram ele depois que ressuscitou, né? Então, Exatamente. tem toda essa questão. Mas esses concílios foram numa época em que, podemos dizer assim, tinha praticamente só o romanismo para discutir essas questões que surgiam, as pessoas dentro deles nesse combate contra os ensinos e dogmas do romanismo. Então tinha esses concílios para discutir isso, né? Realmente é um tema riquíssimo, né? É. Esse tema dos concílios, porque essa palavra concílio, ela vem do latim, quer dizer conselho. É uma expressão que não a encontraremos na Bíblia, mas de maneira consensual se entende que o primeiro concílio foi, como já dito, o concílio de Jerusalém, por volta do ano 50 da era cristã. E como o pastor Luiz Eugênio colocou, a questão que se colocava naquele momento do concílio era como seria feito com aqueles que estavam se convertendo e que não eram judeus. Eles teriam que guardar a lei? Os gentios que estavam se convertendo teriam que se circuncidar, se adequar à lei mosaica, ao culto levítico? E ali houve uma expressão muito interessante no texto que o pastor Antônio Carlos deu, né? Pareceu bem ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo resolveu aquela situação. Foi um concílio espiritual, porque os dirigentes da igreja que se reuniram ali, eles estavam verdadeiramente numa experiência de corpo, de comunhão, cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo teve toda a liberdade para definir aquela situação, dizendo que não deveria ser imposto outra coisa, senão que eles se guardassem do que era oferecido aos ídolos, do sangue, né, da fornicação, da idolatria. E como o pastor Luiz Eugênio falou, não foi tocada ali a necessidade de guardar o sábado. Então, aquele primeiro concílio de Jerusalém, ele foi definidor para a doutrina de que a salvação era pela graça e não mais pelas obras, né, da lei. Inclusive tema do qual recorrentemente o apóstolo Paulo tratou, em especial na carta aos Gálatas, né, onde ele de maneira mais contundente fala disso. Então esse primeiro concílio foi nesse sentido. E os demais concílios mencionados aqui pelo pastor Luiz Eugênio, o grande debate é a natureza de Cristo, né? Tanto é que há certos termos que são muito próprios da teologia, não são muito usuais, a gente não precisa de palavras complicadas para poder os irmãos entenderem o Evangelho, até porque saber quem é Jesus é resultado de uma ação do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo revela Jesus, ao mesmo tempo de uma maneira simples, mas gloriosa. Mas há uma expressão, né? Esses concílios tinham um debate cristológico, né? Ou seja, a natureza de Cristo. Quem é Cristo? E é muito assim, maravilhoso. Nós vemos a palavra do Senhor, como principalmente o apóstolo João, né? Ele escreveu sobre isso logo no começo do evangelho que ele escreveu, né? Falando que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, esse verbo que se fez carne habitou entre nós, ou seja, mostrando as duas naturezas que estavam sobre Cristo. Mas quando não há a revelação, quando a razão interfere, começam os questionamentos. E o que aconteceu no concílio de Nicéia, em 325, quando Constantino era o imperador, foi justamente o debate sobre isso, porque o Ário, que era bispo na região de Alexandria, ele defendia que Jesus não era Deus, né? Que não era Deus. Ele achava que Jesus era uma criatura de Deus superior aos homens, mas que ele não tinha uma origem eterna. E é interessante porque, até acho que o senhor mencionou isso, pastor Antônio Carlos, depois de muito tempo de perseguição da igreja, dos servos do Senhor, com a legalização do culto cristão, eles tiveram essa oportunidade de se reunir. Os bispos das várias regiões, né, os dirigentes das igrejas, eles não tinham essa comunhão, essa comunicação, eles até trocavam cartas em algumas regiões, mas agora nós estamos ali juntos para deliberar esse assunto. E vejam, irmãos, como é que é interessante. O imperador Constantino não era um homem espiritual, nós já vimos isso em outros programas, já estavam se introduzindo na igreja algumas questões erradas, mas o Espírito Santo, ele agiu ali de uma maneira
a conservar a doutrina de que Jesus não era apenas um homem superior, uma criatura superior, mas que ele era Deus eterno e que ao mesmo tempo encarnou na forma humana. Ainda que depois, por conveniências políticas, como o pastor Eugênio falou, o Constantino tenha oscilado, né? Visivelmente isso é histórico, o Constantino oscilou entre o arianismo e o credo nicênico, mas naquele momento, 325, prevaleceu o entendimento de que Jesus era sim Deus e não um ser superior, como Ário falou. E ao longo de todo o tempo vieram, né, esses debates à tona. Se nós olharmos os demais concílios, sempre surge essa questão da natureza de Cristo, como, por exemplo, o monofisismo. Mono quer dizer um, physis é natureza, ou seja, a ideia de que Jesus só tinha natureza divina. Então, vai no sentido contrário, né? E aí, então, se estabelece a doutrina de que Jesus teve as duas substâncias. Ele foi sempre Deus, ele nunca deixou de ser Deus, né? Durante o período em que esteve conosco aqui nessa terra, homem, né? Ele habitou na forma humana como o verbo que se fez carne entre nós. Isso nos remete àquela pergunta que permanece tão atual, né? Quando Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, faz aquela pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou? E há muitas opiniões, a razão pode levar a muitas opiniões, mas ao longo de todo esse período, mesmo na fase ali da igreja se afastando do projeto profético, o Senhor fez com que permanecesse a doutrina correta de que nele habitou a plenitude da divindade e, ao mesmo tempo, ele se fez homem e, nessa condição, pôde satisfazer a justa ira de Deus por nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário por nós. E essa duas naturezas, tem que lembrar que a duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, há uma grande falha do romanismo, quando fala que Maria era mãe de Deus. Certo? Isso causou muita confusão. Exatamente. Maria era mãe de Jesus como homem, né? É o que... E teve outros filhos, a Bíblia mostra que teve outros filhos. Agora, eu queria mostrar aqui também, aqui, 1 João 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então a Bíblia, o apóstolo João já combatia isso na época dele, né? É coisa antiga. Agora, era importante, no caso, não sei se tem algum detalhe, mas nós tínhamos que entrar, fazer os comentários sobre o cisma do Oriente e Ocidente, o cisma, a questão do romanismo e dos ortodoxos. Nós tínhamos que fazer um comentário sobre isso. Antes de entrar nisso, eu acho que é o último tópico esse aí. O último tópico. Exato. Acho que creio que ainda dá para falar. Comentário sobre ele aqui. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui. A importância dos concílios. Mas para falar da importância dos concílios, é importante fazer uma consideração. A igreja, desde Constantino, tomou um rumo fora da presença do Senhor, ou seja, houve uma mistura do cristianismo com o paganismo. Foi o cristianismo de Constantino. Quer dizer, a palavra cristão já não representava servo de Deus, representava uma religião misturada. Mas se faz a pergunta, e esses concílios dentro de uma igreja que estava fora do Espírito, como que se deu? Então, eu vou fazer uma resposta, mas vou pedir aqui os historiadores para falar a respeito ou até me corrigir. Penso eu que, dentre toda aquela confusão de mistura religiosa, havia os servos fiéis. Exato. Não é isso? Então, os bispos, os pastores que estavam ali, mesmo sendo a minoria, eles gozavam de um certo respeito para falar e para estabelecer a doutrina. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Nesses concílios havia votações, e aí prevalecia, a posição prevalecente ela era promulgada, né, por meio de uma declaração. E nós sabemos que o Senhor, ele vela pela sua palavra para a cumprir, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, o Senhor, mesmo em ambientes que não eram ambientes como o do primeiro concílio,
a primeira reunião, a reunião de Jerusalém, onde o Espírito Santo tomou o governo por completo, mas o Espírito Santo também agiu no sentido de, naqueles momentos, manter a doutrina da igreja dentro de uma linha que fosse coerente com a palavra do Senhor. Então é uma coisa interessante, porque a igreja daquele momento, ela estava incoerente em vários aspectos, mas nesse aspecto fundamental da natureza de Cristo, o Senhor fez com que prevalecesse nesses concílios sempre essa perspectiva da natureza humana e, ao mesmo tempo, divina de Jesus. Usando seus servos. Usando seus servos. Não é isso? Os remanescentes. Os remanescentes. Pastor Luiz Eugênio, quer falar sobre o cisma entre as igrejas? Vamos lá. Então, aqui nós vamos agora para o cisma, isso é interessante. Isso aí chama um caráter hipostático, né? Mas vamos aqui para o cisma. Foi em 1054, né? Esse cisma 1054. entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. A separação, você não vou observar o seguinte, depois você podia completar o sermão com alguns detalhes. O que nós podemos ver é o seguinte, que, primeiro, a Igreja Ortodoxa não aceitava o Papa como alguém que dominasse tudo, certo? Ela não tinha. A Igreja Romana, a Católica Romana, tem um Papa como aquele que comanda todo o catolicismo no mundo todo. Então, a Ortodoxa não aceitava esse comando geral. E segundo, tinha a questão do latim e do grego, né? Uhum. Que a romana tinha a questão do latim, e a outra é mais o grego, por causa da questão era usado mais no Oriente isso aí, né? E o terceiro ponto, a questão da igreja e o Estado, né? A igreja e o Estado, que deve ter outros detalhes que o Serlão vocês podem explicar melhor, é outro fator também determinante. Agora, o que nós podemos ver é o seguinte, que a igreja romana, ela vem tentando fazer essa unificação há muito tempo. Você vê que ela criou uma comissão mista aqui internacional em 1979 para tentar unificar as duas, mas não deu certo, porque esses pontos que não aceitam. Agora, em 95, o Papa João Paulo II também criou a chamada... Tem uma questão encíclica que ele criou. O objetivo dele é exatamente reconhecer a necessidade de reforma, a reforma aqui do ministério papal, promover a unidade entre as duas, entre o ortodoxo e a católica, mais essa aí não aceita de jeito nenhum, essa unificação, porque tem os princípios que os ortodoxos não aceitam e o católico romano também tem o princípio dele também, né? Só fazendo a lembrança aqui para os participantes, pastor Luiz Eugênio, que a igreja romana diz respeito ao Ocidente e a ortodoxa diz respeito à igreja do Oriente, exatamente. Que lá atrás houve uma divisão, não é isso? Exatamente. Exatamente. Essa palavra cisma, ela é usada como divisão. Né? Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a me interessar por história, ainda adolescente, aí nos livros de história tinha, em relação à história do povo hebreu, o cisma das tribos de Israel, né? A divisão ali do norte com o sul. E esse cisma, essa divisão, ela tem questões, digamos, teológicas, né? Divergia-se, por exemplo, em relação à utilização do latim como língua litúrgica. E um questionamento das igrejas da Europa Oriental era: a Bíblia não foi escrita em grego? Então, como é que você coloca o latim como língua litúrgica? Mas havia uma questão política decisiva ali, porque a igreja do Oriente, da Europa Oriental, da parte ali, que hoje é a Síria, Líbano, ela estava muito ligada ao imperador do Império Bizantino. Havia uma relação chamada de cesaropapismo, né? Uma intervenção do imperador nas questões da igreja. Então, o imperador do Império Bizantino não queria se submeter à autoridade de alguém que ele via como um monarca estrangeiro, né? Que seria, no caso, o Papa enquanto bispo soberano de Roma. Agora tem um detalhe aqui, Celão, podia comentar, essa excomunhão que aconteceu aqui, que foi um dos pontos centrais também dessa divisão. A excomunhão aqui mútua entre o cardeal Humberto, legado do Papa Leão IX, né? E também o patriarca Miguel I Cerulário, de Constantinopla, em 1054. Essa excomunhão foi considerado o ponto culminante desse cisma, certo? Porque houve E também depois teve uma cruzada, aquela cruzada que invadiu lá Constantinopla, saqueou Constantinopla. Exatamente. Criou mais um problema, a rixa ficou maior ainda, aí, entendeu?
E esse cisma Aí ficaram duas igrejas, uma Exatamente. igreja no Oriente e outra igreja no Ocidente. é isso aí. Esse foi o cisma. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando este capítulo onde falamos dos concílios, que atravessou anos, desde a igreja primitiva. É. Lembrando aqui que os concílios falam das doutrinas da igreja. Como comentado também, apesar da igreja estar desviada do Senhor, dos caminhos do Senhor, Deus usou servos seus para manter a doutrina. Definiu a doutrina, eliminou teses equivocadas, os concílios fizeram isso, eliminaram, né? Teses equivocadas, contribuíram para o crescimento da igreja e deixaram o legado no sentido de que os concílios moldaram a igreja até os nossos dias. Creio que esse é o resumo dos concílios. Então nós encerramos aqui mais este programa, este episódio da história do cristianismo, agradecendo aqui a presença dos componentes Paz Senhor a todos. A paz do Senhor. e também a participação dos irmãos. A paz do Senhor a todos.